Um dos homens mais ricos do Brasil, Jorge Paulo Lemann, acumulou sucessos e negócios bilionários nas mais diferentes áreas. Além da Bembev, Burger King e Kraft Heinz, o empresário também navegou por outros setores, inclusive um que ele é pouco lembrado, o de logística. Isso através da América Latina Logística, a ALL, empresa que apresentou um crescimento impressionante, mas que não escapou de polêmicas. E nesse vídeo, você vai conhecer a história da empresa e por que ela não está mais ativa. O surgimento da ALL se deu em dezembro de 1996, com a privatização da chamada Malha Sul, que compreendia as ferrovias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na ocasião, para promover a privatização, o governo federal realizou um leilão em que uma empresa, na modalidade concessão, poderia começar a operar na antiga instalação a partir de março de 1997. A vencedora foi a empresa criada por Jorge Paulo Lemann e seus sócios, então chamada Ferrovia Sul Atlântico S.A. A empresa surgiu a partir do capital levantado pela GP Investimentos, então firma de private equity fundada por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles. Os três se mantiveram na GP até 2004, quando ela foi transferida pelo trio para outros sócios, que se tornaram os novos comandantes. Logo depois, eles fundaram o grupo 3G Capital. No comando das ferrovias, os empresários aplicariam alguns dos métodos que já tinham implementado em outros negócios, como por exemplo na Brahma, que depois veio a se tornar a Ambev, e principalmente, também anteriormente, no Banco Garantia. Aqui no canal, você pode conhecer quais são os pilares do Banco Garantia e como os bilionários do grupo 3G aplicaram essa metodologia em seus negócios. De toda forma, no caso da ALL, as práticas começaram com o simples fato de trazer para um negócio então público as melhores práticas do setor privado, o que começava basicamente com o chamado choque de gestão, em que era avaliado o que poderia ser otimizado e o que poderia ser retirado da operação das ferrovias, ou seja, identificar onde se poderia fazer mais com menos. Especialmente porque um dos lemas do grupo de bilionários já foi exposto por Marcel Teles. Custo é igual unha, tem que cortar regularmente. Assim, o grupo realizou um movimento combinado em que colocavam dinheiro onde era necessário e cortavam custos onde era possível, tudo em busca de crescimento e lucratividade. Tal como em outros negócios, o intuito era crescer por meio de fusões e aquisições, para posteriormente consolidar o mercado através tanto do aumento do fluxo como da otimização dos recursos, e também por meio de novos aportes dos sócios ou até mesmo endividamento bancário, já que na teoria, quanto maior o negócio, maior o poder de barganha com insumos e fornecedores, e também maior poderia ser a sua margem de lucro. Outro ponto era a consolidação daquilo que é popularmente conhecido como equity. Isso porque, quanto maior o volume de empreitadas, maior seria o patrimônio da empresa e, consequentemente, o seu valor de mercado. Ao longo dos anos, Jorge Paulo Lemann deslocou alguns dos seus melhores homens para tomarem conta dos investimentos que ele capitaneou. Dentre eles estavam os já citados Marcel Teles, que ficou por conta da Ambev, e Beto Sicupira, que liderou as Americanas. Da mesma forma, Lemann escolheu um de seus cavaleiros para tomar conta da empresa de logística, Alexandre Bering, um jovem que mais tarde se tornaria um dos homens de confiança do Grupo 3G e regularmente citado como um dos 10 homens mais ricos do Brasil. Segundo a Exame, quando Alexandre assumiu o cargo, ele não sabia nada sobre o setor e, para aprender, ele passou meses viajando nos trens da companhia. Nas viagens, ele usava uniforme de maquinista e dormia nos vagões. Bering foi o principal nome do negócio de 1998 até 2004, quando foi substituído por Bernardo Hess, executivo de confiança do Grupo 3G, que ficou até 2010 no negócio, quando se juntou à equipe da Kraft Heinz. Em 1998, a empresa firmou um contrato operacional para assumir parte das operações da Malha Paulista, mais especificamente o setor sul, então pertencente à Ferroban. E no ano seguinte,
veio a compra das ferrovias argentinas Ferrocarril Mesopotâmico General Urquiza e Ferrocarril Buenos Aires ao Pacífico. Com a expansão para a Argentina, a empresa foi renomeada para América Latina Logística, com o objetivo de abranger também outros países. Em 2001, a ALL integrou a Delara, então uma das maiores empresas de logística do país, e passou a operar os contratos e operações assumidos por ela no Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. E com as aquisições, a ALL se tornou rapidamente um colosso no setor de logística e um negócio pronto para receber uma nova injeção de capital anos depois, dessa vez da Bolsa de Valores. Foi assim que a ALL abriu seu capital em 2004. Com a abertura de capital, a gigante ganhou ainda mais fôlego e fez novas aquisições. Em 2006, ela adquiriu a Brasil Ferrovias e Novo Oeste e passou a atuar também em áreas como Centro-Oeste e pontos estratégicos de São Paulo, o que posicionou o negócio junto a pontos extremamente importantes no mercado agro. E assim, ela passou a ter 12 mil quilômetros de extensão com 28 mil quilômetros de linhas férreas, abrangendo os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2008, após formar um colosso ferroviário, o grupo GP Investimentos decidiu que era hora de sair do negócio. Ao longo dos anos, o grupo foi se desfazendo de algumas de suas ações, sendo grande parte delas vendidas durante o IPO da companhia. Desde o início, o objetivo era investir uma robusta quantia no negócio, mas anos depois sair do empreendimento, multiplicando o capital investido. E como mencionado, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira já não estavam mais no quadro de sócios do GP Investimentos. A saída ocorreu em um momento conturbado, especialmente pela crise econômica que assolava o mercado internacional. E na ocasião, as ações da ALL haviam caído 51%. Porém, ainda assim, o GP concluiu sua saída, mas isso não significou a saída de Lemann e seus sócios. Isso porque, em 2007, a GP já havia vendido a maior parte de suas ações para o fundo Hana Investments, que tinha os membros do 3G como sócios. E durante a venda de 2008, o comprador foi o fundo BRZ-ALL, que também tinha os 3 como sócios. Além deles, participavam vários fundos de pensões de empresas federais, como Petros da Petrobras, Funcef da Caixa e Postales dos Correios. E mesmo com todas as mudanças de cadeiras, o Hana Investments se tornou o principal detentor das ações da ALL. Ou seja, mesmo com a saída dos sócios da GP, Lemann e seu grupo continuaram no comando do negócio. Com novos velhos controladores, a ALL avançou ainda mais e alcançou o seu auge. Em 2009, houve um acordo com a Cosan para escoar a produção de açúcar da gigante, numa parceria que injetaria 1,5 bilhão de reais na ALL para ampliar a malha ferroviária entre o interior de São Paulo e o Porto de Santos, que por sua vez faria o transporte do açúcar, que antes era quase todo feito por meio de caminhões. O objetivo era entregar a obra em 5 anos. Em 2010, ao todo, eram 21.300 quilômetros de extensão, que formavam a maior malha ferroviária da América do Sul na ocasião. Com 1.070 locomotivas, 31 mil vagões e 1.000 veículos próprios, que formavam uma operação bimodal, ferroviária e rodoviária. Ela operava em uma área que circulava 75% do PIB do Mercosul, e 78% dos grãos para exportação passavam por suas ferrovias. E isso fez com que entre os anos de 2002 e 2012, a empresa crescesse 4 vezes e aumentasse o seu lucro 20 vezes. Porém, aos poucos, vieram os movimentos que começaram a deteriorar a companhia. Ao longo dos anos, foram investidos cerca de 12 bilhões de reais para dar corpo à organização da ALL. Porém, o valor não se mostrou suficiente para manter toda a estrutura atualizada e operante. E com o passar dos anos, ficou evidente a necessidade de se investir ainda mais em infraestrutura e que a lucratividade deveria ser colocada em segundo plano, pensando em longo prazo, o que os administradores refutavam. Teoricamente, o negócio de trens
envolve aportes constantes de dinheiro para aquisição de máquinas, obras no entorno das ferrovias, manutenção dos vagões e outros custos, principalmente porque de tempos em tempos é necessário trocar ou consertar alguma coisa. De acordo com o relatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, de fato, os trens da empresa estavam rodando cada vez mais devagar na maioria de suas linhas, o que evidenciava os pontos relatados. O problema é que, segundo os críticos, a gestão ao estilo garantia pensava somente na lucratividade imediata. Tudo para criar uma valorização rápida em alguns anos, para depois venderem suas ações com grande lucro. O que realmente aconteceu, já que além do IPO em 2004, o fundo Hana de Jorge Paulo Lemann e companhia saiu do negócio em 2011, quando vendeu suas ações. Em sua defesa, os administradores citaram os desafios regulatórios e as mudanças constantes de humor dos governantes. Por exemplo, no acordo com a Cosan, a obra ficou embargada por conta de reclamações da FUNAI por suposta invasão de terras indígenas. Sem contar as ameaças de redução forçada das tarifas por parte da ANTT, que pela mera cogitação da hipótese em 2012, causou a queda das ações da empresa. Porém, um duro e inesperado golpe veio em 2013. O governo argentino, então comandado por Cristina Kirchner, cancelou o contrato de concessão com a empresa brasileira por supostas violações graves dos contratos. Segundo eles, a ALL não reinvestia seus ganhos nas ferrovias argentinas e acumulava multas por condutas inadequadas no mercado local, o que significava o fim do contrato e o retorno das ferrovias para as mãos do Estado argentino. A atitude foi vista por muitos como muito mais uma ação estatizante da presidente do que uma falha da operação brasileira. De toda forma, foi mais um desafio para a ALL, especialmente porque, ao mesmo tempo, a empresa também deu origem a outros negócios, como a Ritmo Logística, a Brado Logística e a Vétria Mineração, todas elas parcerias da ALL com outras empresas e que envolviam investimento da companhia. Com todos esses ingredientes, de 2010 até 2013, as ações caíram 50%. Somados aos problemas relatados anteriormente, no mesmo período, a ALL pagou 60 milhões em bônus à sua diretoria, o que foi apontado como um dos grandes problemas que afetaram o caixa da empresa. Além disso, problemas de prestação de serviços começaram a criar dívidas para o negócio. Em 2013, a Rumo, subsidiária logística da Cosan, cobrava R$ 1 bilhão da empresa e a Agrovia 580 milhões de reais. Diante da incerteza do mercado acerca da empresa, o futuro da ALL começou a ficar em xeque. E o problema era ainda maior mediante os problemas entre a ALL e a Cosan. Sem conseguir dar origem à ferrovia contratada, a ALL foi processada pela Cosan, que alegava descumprimento contratual. Ademais, ela cobrava outros valores em razão de problemas envolvendo a prestação de serviços da América Latina Logística. Um impasse que poderia gerar uma indenização bilionária e que colocava ainda mais dúvidas sobre a ALL, que em 2013 viu seu lucro cair 93%. Dessa forma, as duas empresas viveram momentos de tensão entre os anos de 2013 e 2014, e a saída foi um acordo aparentemente bom para as duas partes. O resultado foi a fusão das duas empresas, a subsidiária Rumo e a ALL, que passariam a atuar sob o comando da Cosan com a bandeira Rumo, numa operação que deu origem a um colosso nacional avaliado em 11 bilhões de reais em 2015, o que tornou a Rumo a maior empresa de logística do país. Ainda assim, um ano depois da aquisição, surgiram algumas surpresas. No momento da venda, a ALL tinha dívida de 6 bilhões de reais e precisava de outros 8 bilhões de reais para investimentos em suas ferrovias, que exigia um plano de longo prazo da Rumo para resolver tais problemas, e evidenciou mais um motivo para a preocupação do mercado em relação à ALL nos anos seguintes. Além disso, os balanços contábeis dos anos de 2013 e 2014 tiveram que ser corrigidos e republicados, a famosa inconsistência contábil.
Nelas, o EBITDA da empresa aparecia maior do que o real, o que fazia com que o valor da empresa ficasse maior e suas ações vendidas a um preço mais caro. Por causa disso, o mercado teve grandes desconfianças sobre como era de fato a gestão da ALL e se a empresa estava prestes a estourar ou não. E por causa disso, os críticos aumentam suas desconfianças em torno de Jorge Paulo Lemann e seu grupo, uma vez que inconsistências contábeis aconteceram no fim do Banco Garantia e também anos depois na Kraft Heinz, e mais recentemente nas Americanas. O que você acha? O bilionário tem culpa nesses casos? De toda forma, assim terminou a história da ALL e a participação direta de Jorge Paulo Lemann e seu grupo no mercado logístico brasileiro, repleto de grandes aquisições, polêmicas e alguns bilhões. Enquanto isso, a Rumo vem se consolidando como um negócio gigantesco dentro do complexo da Cosan. Será que o problema da ALL foi resolvido? Compartilhe com a gente a sua opinião nos comentários.